Sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um episódio do podcast Opinião Segura, episódio especial aqui diretamente do Fórum de Segurança Pública pelo Brasil, um evento organizado pela Fundação Francisco Dornelles. Eles montaram aqui, eu fico muito honrado, um espaço muito agradável, um aquário, um estúdio, eu sempre desejei nesse podcast Volante ter um espaço assim em que fosse envidraçado, que a gente tivesse a oportunidade, né, de ter aqui os convidados, né, andando aqui, obviamente com acústica perfeita, que é o que fizeram aqui nesse evento. E o bom dessas feiras é que a gente não faz uma agenda prévia dos entrevistados, a gente vem sem nenhuma entrevista marcada e o nosso objetivo é descobrir pessoas que podem contribuir para o debate da segurança pública e, obviamente, também aproveitar a oportunidade que tem alguns atores, e neste fórum eles foram muito inteligentes em trazer os principais players do mercado, né? A gente tem aqui várias autoridades, como o nosso querido Capitão Derrite, Pimentel, Coronel Nunes, Luciano Lara, inclusive a gente teve a oportunidade de entrevistar aqui, e eu tenho a honra de trazer aqui para a gente aprender e conhecer um pouco mais do que é fazer comunicação social numa Secretaria de Segurança Pública. Eu tenho aqui à minha frente a Luana, que é assessora de imprensa, a gente pode dizer, eu acho que tem uma nomenclatura talvez diferente lá na Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, mas assessora o nosso querido secretário de Segurança Pública, Derrite, de forma brilhante, até porque eu acompanho o trabalho de comunicação da Secretaria. Seja muito bem-vindo, Luana. Obrigada, agradeço pelo convite. É sempre bom falar, né, dos nossos desafios diários. E deve ser grande desafio. Até perguntava aqui para você se você era policial, se tinha alguma formação na área de segurança pública. Você falou que não, né? Ela vai poder falar aqui da experiência dela, a formação como jornalista. Então é um grande desafio uma jornalista que não tem tanto conhecimento na área de segurança pública, né? E, sobretudo, numa administração de uma secretaria de um estado muito importante, né? Um dos mais importantes do Brasil, e, sobretudo, de um secretário que é quase que uma celebridade, que é o nosso querido Derrite, né? Sim, exatamente. Eu tenho essa formação, né, então, em jornalismo. Atuei aí por mais de 10 anos na reportagem. Eu era da reportagem mesmo, jornalismo de rua, né? E esse é o jornalismo raiz, aprende muito, né? Sim, Que aprendi legal. muito. É uma grande experiência, Grande fundamental, escola, né? Uma então grande já esteve escola. do lado de lá, né? Já estive. Acusando, Acusando. brincadeiras à parte. E aí depois do outro lado, né? Mas é isso mesmo. E do outro lado a gente aprende. A gente já vê com a visão que o repórter. É a vidraça, né? Do outro lado lá Exato, era meio que a pedra, hoje é a vidraça. exato. E aí, quando o secretário Derrite ele foi eleito para deputado federal em 2019, eu estava na reportagem ainda, e aí ele fez um processo seletivo para a escolha de uma assessoria de imprensa. Aí eu participei desse processo seletivo, já querendo aí mudar um pouco o rumo da carreira, né? E fui trabalhar com ele na assessoria parlamentar, quando ele era deputado federal. Aqui em Brasília. Ele tinha um escritório em Sorocaba e eu ficava nesse Tinha um escritório. escritório fora mesmo. Isso. E aí a gente começou ali um trabalho para fazer com que ele fosse conhecido em Sorocaba, que é a terra natal dele. E aí depois fui englobando aí a parte da assessoria como um todo mesmo, e desde então a gente está junto, né? E aí quando ele assumiu a Secretaria da Segurança Pública, ele me fez esse convite desafiador, né? Que é a coordenação de comunicação da Secretaria da Segurança Pública. E não mais do parlamentar Derrite, né? Uma e equipe a gente, de quantas pessoas? 30 pessoas. Nós somos divididos em atendimento. Atendimento é o setor que recebe os e-mails, as demandas da imprensa. A gente chega a receber 600 e-mails por dia. Ainda mais com o Derrite. Todo mundo quer entrevistar o Derrite, né? E a gente recebe demanda de todo tipo. Teve um atropelamento em Pindamonhangaba. O que aconteceu? Como é que foi? E vai para lá. Por quê? Com a LGPD, a gente não pode mais fornecer o boletim de ocorrência para o repórter. Então, todas as demandas que, na nossa época de reportagem, o repórter ia até a delegacia e conseguia ali o BO, né? Já não pode mais. E dá trabalho. Dá trabalho. E aí a gente tem que pegar o boletim de ocorrência, transformar numa nota e mandar as informações aí para o estado inteiro. E a gente atende todo mundo. E cobrir a imprensa também, tudo que sai a respeito da secretaria, né? E assim, tanto de uma nota de um factual, de uma ocorrência, até um posicionamento institucional mesmo, né? Diante aí de demandas mais elaboradas, e a gente procura atender todo mundo igual, desde o menor veículo até o de maior repercussão, para que a gente tenha esse bom relacionamento, né?
Aí, além do atendimento, nós temos o setor de conteúdo, que é o responsável por elaborar as pautas positivas, né, e fazer aí os releases, oferecer matérias exclusivas para os jornalistas, trabalhar esse bom relacionamento para que a gente consiga um espaço com os bons números que a secretaria vem apresentando e o bom trabalho dos policiais. Além disso, a gente tem também o núcleo, que é o NPP, Núcleo de Políticas Públicas. Esse núcleo, ele formula todos os informativos das autoridades, ali é concentrado, todos os nossos números estão concentrados ali, de indicadores criminais, de investimentos, para que a gente possa subsidiar as autoridades mesmo, né, com os resultados da secretaria. Interessante, dentro Dentro da comunicação. Né? Interessante. Como se fosse o setor de briefing ali, né? É importante, né? Nada melhor do que uma autoridade dar uma entrevista ou você municiar contra prestar uma informação que, de certa forma, busca um esclarecimento do que ter os números, né? E os dados, né? A grande fundamentação, né? Porque acabou a época, por que foi feito assim? Não, foi feito porque eu quis, foi por conta dessa análise que foi feita, né? Exatamente. E ali também tem o setor das redes sociais, que são as redes sociais da Secretaria da Segurança Pública, né? Tudo isso vinculado à Secretaria de Comunicação do Governo, para que a gente possa falar a mesma língua, tenha um trabalho integrado, enfim. Esse é o nosso dia a dia e com demandas desafiadoras, né? Não, e eu fico imaginando aqui, sobretudo, por conhecer a história do Derrit, por acompanhar o Derrit há muito tempo. Eu conheço o Derrit bem um pouco antes dele assumir o primeiro mandato, né? A gente já havia nos conhecido, já entrevistei o Derrit, né? Fiz uma live um dia com ele, fiz uma entrevista com ele no POP ano passado. Então conheço um pouco da história dele, acompanhei e é um político, né? E hoje ele se intitula um político, mas um policial que tem uma história de vida fantástica, né? Na Rota, né? Que é uma grande referência para nós policiais brasileiros. E o Derrit acaba sendo um grande representante, talvez o maior representante da categoria, e não só da população, né, do estado de São Paulo, sobretudo pelas entregas que o Derrit fez nos 2 mandatos dele, né, no primeiro, no segundo, que obviamente por conta do convite para a secretaria, mas grandes entregas para todas as polícias, e eu acompanhei ele aqui em Brasília. Ele comprou algumas brigas também para outras forças, inclusive para aqui do DF, então a gente é muito honrado. E conhecendo o Derrit, a gente sabe o valor que ele dá à comunicação social dele, ao marketing, né? Até a forma com que ele começou a ser conhecido e ganhou popularidade, né? Se utilizando, obviamente, de maneira positiva das redes sociais, mostrando um outro lado para o cidadão, né? Que passou a conviver com o dia a dia de um policial na ocorrência. Então, e aí eu fico imaginando ele ali na selecionar o seu currículo, né? Sem experiência na área de segurança pública, mas, obviamente, com experiência na área de jornalismo. Então, ele teve um olhar de águia, né? E conseguir identificar e plotar você. E você já está há um bom tempo, né? Na comunicação social lá, né? Com o Derrit. Sim, é realmente uma área que ele dá bastante valor, né? Até porque acho que o cerne do nosso trabalho é valorizar o policial e mostrar como é a vida desse policial. Acho que é o que trouxe ele até aqui foi esse outro lado, né? Uma visão do trabalho policial que a população não tinha muita fonte para buscar essa visão. Então, ele dá muito valor para essa área justamente porque é a área com que a gente vai conseguir conquistar a sensação de segurança. Porque nós temos os índices favoráveis e muitas vezes esses índices não se traduzem nessa sensação de segurança. Exatamente. Por isso a gente tem que cada vez mais elucidar a população do trabalho que está sendo feito, a gente busca mostrar o passo a passo das políticas públicas para que a população perceba realmente, porque hoje o que a gente sofre bastante é que assim, uma câmera capta um crime, aquele crime, claro, é muito relevante, é de grande repercussão, e aquilo contamina essa sensação, né? Mesmo que o índice seja baixo, a gente não tem como dizer que a gente está num local completamente seguro, com imagens de crimes, mesmo que sejam pontuais. Então, a gente tem que mostrar que, sim, precisamos melhorar, existem crimes que ocorrem, né? Ainda mais com um monte de câmera registrando a todo momento, mas que existe um trabalho e que o esclarecimento desses crimes também, essa resposta vai ser muito rápida. Então, nós buscamos
mesclar, né, os bons números e para que a população tenha cada vez mais essa sensação mesmo de que tem alguém olhando por aquilo e fazendo um bom trabalho. E Luana, São Paulo, né? E aí eu comparo, eu trabalho aqui na Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal. Inclusive, a gente sempre ressalta nas nossas entrevistas que aqui eu estou como pessoa física e não jurídica, né? Apesar de ser coronel da polícia, não falo em nome da minha corporação e também não falo em nome da Secretaria de Segurança, mas obviamente trabalho lá, né? Então, diferente de Brasília, embora também aqui a gente tenha um foco também por conta de ser a capital, né, do Brasil, mas São Paulo é uma grande vitrine. Então, tudo que acontece em São Paulo ecoa de forma muito voraz nos órgãos de imprensa. E, sobretudo, falas, né, do nosso querido secretário Derrite, né, porque toda a imprensa está ávida de ouvi-lo, porque ele hoje representa um movimento muito forte em prol da segurança pública. E onde ele está, a gente vê, inclusive no COP, eu fiquei muito honrado, porque ele não deu entrevista para nenhum órgão de imprensa, como sempre à época são várias turbulências que passam, e ele foi a única pessoa, o único órgão, entre aspas, de imprensa, que eu não sou da imprensa, né, mas que ele deu uma entrevista no COP, foi para a gente. Eu me lembro até que a gente fez vários movimentos, mandei mensagem, acho que até para você, para tentar entrevistá-lo lá no COP. Então eu fico pensando assim, o trabalho que você tem, obviamente, de blindagem, de cuidado. O Derrite ele é muito inteligente nas entrevistas que ele dá e nos cuidados que ele tem, porque o que ele diz ecoa de maneira muito forte, né, no Brasil, porque é uma grande voz, uma voz muito representativa, e obviamente a imprensa vai em cima, né? Sim, nós estamos na vitrine do Brasil nesse tema, né, por conta da articulação dele no tema, por conta dele esse discurso que a gente vê hoje sobre a impunidade, a gente começou lá atrás. E quando ele falava sobre o custo do crime no Brasil, sobre Isso, leis economia mais do crime, rígidas, né? economia do crime, Rudolph Giuliani, ele trazia essa experiência, né, de Nova York para a gente Tem uma assessoria como a analisar. do João, né, que eu já tive a oportunidade de entrevistar, né? Sim, e aí hoje a gente vê esse discurso ecoando na Sim. segurança pública. Quando ele começou a falar, ele era ainda uma voz Grande solitária luta, ali, né, né. pela saidinha, né? Sim, Que pela ele conseguiu, saidinha. foi algo que ninguém imaginava, né, Sim, que aconteceria. exatamente, algo que parecia distante, até quando o PL foi apresentado, a gente tinha muita esperança, mas também sabia que a luta ia ser difícil. Isso, Assim, graças ao empenho dele, deu certo, né, e é isso, a gente está na vidraça do país quando o assunto é segurança pública. Então a gente procura sempre esclarecer ponto a ponto, colocá-lo em entrevistas para que ele mostre com transparência o trabalho que vem realizando, né. E não é fácil, né, Luana, assim, trabalhar na comunicação social de uma instituição que é o tempo todo hostilizada, né, de maneira geral, por determinados segmentos da sociedade, sobretudo quando se adota e se confronta de fato, né, porque Uhum. a maioria dos políticos, às vezes, eles não querem bater de frente, né, porque gera repercussão. Então, aqueles que de fato se ombreiam em tentar modificar o status quo, ele é muito atacado, e não é à toa que a gente vê alguns ataques, né, na imprensa ao secretário, né, ao governo do Estado de São Paulo, mas de fato, né, a gente tem números expressivos, né, e o Derrite, desde que eu conheci, ele sempre fala na economia do crime. Sempre que ele dá uma entrevista, você percebe que ele está muito bem assessorado, e não só, né, está terminando o mestrado dele. Então, é um homem público que procura estudar, procura conhecer, né, a questão da violência, da criminalidade, e luta por um Brasil melhor, trazendo soluções. E eu não tenho dúvida, né, que isso é muito também pela equipe, né, os bastidores, os assessores como você, que tem um trabalho incansável, tentando porque também não adianta você só fazer se você é que nem a diferença, né? A galinha tem que cacarejar e cacareja bem, né? A gente tem vários colegas e a gente até brinca, né? Que tem grandes entregas, né? São grandes gestores, mas tem uma dificuldade de comunicar essas entregas para a população. E isso o Derrite faz muito bem e vocês estão de parabéns, viu? Obrigada, agradeço. Acho que a nossa arma nessa batalha é a informação, né. Informação. O jornalismo está no papel dele, de cobrar as autoridades Isso. realmente, de Cada um o seu fato papel. sim,
E a nossa arma é a informação, dar transparência a esse trabalho, para que não reste nenhuma dúvida sobre os pontos que são levantados, né. E, por exemplo, na Operação Escudo, que foi feita na Baixada Santista, a gente teve muitas cobranças da imprensa no papel dela, né, ressalto, mas que nós combatemos com informação sobre quantos foragidos estavam naquela região, para dar a real dimensão do problema que estava sendo enfrentado ali. E aí a gente chamava jornalista por jornalista para bater um papo, para falar sobre o que estava sendo de fato enfrentado pela polícia naquela localidade, né? Então, e sempre assim ressaltando o quanto de droga estava sendo apreendido ali, para dar realmente esse panorama do E que era o trazendo também a cenário. opinião pública, né? A Sim, sociedade se manifestando proativamente e em sim, apoio a essa ação, né? exato. E é assim, nós temos desafios diários, a nossa equipe entra às 6 horas da manhã e o último jornalista que sai de lá sai às 9, 10 horas da noite, para que a gente atenda a todos os jornais, né? Que o noticiário começa aí de manhãzinha e vai até à noite. Mas sempre com uma resposta rápida também, para a gente não deixar lacunas. Para a gente ter sempre o nosso lado ali, sempre o outro lado da informação, porque muitas vezes o que parece não é, e a gente tem como esclarecer esses pontos. E os jornalistas procuram ali sempre nos dar esse outro lado, né? É uma regra básica ali do jornalismo e a gente tem que também dar o subsídio para que esse outro lado seja posto, né? E Luana, eu já tive oportunidade de entrevistar o Juliano Cartacho, né, da Record, eh, eh, e outros jornalistas, né? O Fábio William, né, da TV Globo, ficou muito tempo na TV Globo, também já entrevistei, que é uma grande referência no jornalismo. E o que a gente percebe, né, não só nas polícias, nas secretarias de segurança, que mudou muito nesses últimos 10 anos, sobretudo também em virtude da lei de acesso à informação, e sobre o convencimento que hoje o gestor tem de ter uma gestão aberta ao público, né? Porque antigamente a gente se fechava muito para a imprensa, às vezes com receio de prestar uma informação e ela utilizar aquela informação contra a gente. E hoje o que eu tenho percebido que essas ações de aproximação de forma ética, proba, né, de trazer os órgãos de imprensa para dentro da secretaria para entender. Eu até numa das entrevistas, o Cartacho deu o exemplo de um evento que foi feito no grupamento de operações no BOP do DF, em que se convidou a imprensa para passar um dia de policial com capacete pesado balístico, com colete balístico, com a arma, simulando situações reais de estresse, e logo depois, obviamente depois de um curso preparatório inicial de tiro, colocar esse jornalista para efetuar um disparo e ele verificar como a pressão e os segundos que ele tem que decidir por uma ação pesa contra ele. E todos os jornalistas que passaram por isso, assim como esse treinamento também é dado a alguns juízes e promotores, eles mudam o mindset deles e a visão que eles tinham a respeito e passam a ter um olhar mais compatível com a realidade do policial que está nas ruas, né? Sim, exatamente. Convidar a olhar sob a ótica do policial é muito importante, né, para que ele perceba o que de fato está sendo enfrentado nas ruas. E eu costumo falar que o trabalho de um repórter de campo não é muito diferente do trabalho de um É policial. investigativo também, né? Isso, tem muita similaridade, né? Então, quando a gente consegue encontrar esse ponto de convergência, Isso. é muito E legal, de né? respeito mútuo profissional, Exato, né? Um entender a carreira do outro, sim, né? E se abrir obviamente, né? Lógico que a legislação, né? A lei de acesso à informação, obviamente também tem a LGPD, nos força e nos obriga a ser muito mais transparente do que éramos há algum tempo atrás, né? Luana, eu fiquei muito encantado com a nossa entrevista. Muito obrigado. É importante dentro desse debate sobre segurança pública o papel da imprensa, o papel das assessorias de imprensa. Nós temos aqui na nossa secretaria o nosso assessor de imprensa, que tem um valor muito caro. A nossa Polícia Militar do Distrito Federal também tem uma assessoria numerosa e vantajosa, porque tem entregado grandes colaborações, sobretudo agora com as redes sociais, que as corporações, as instituições precisam estar presentes no Instagram,
no YouTube, né? E algumas até no TikTok, porque é importante a gente chegar ao maior número de pessoas com dicas de segurança, levando informação de qualidade, né? Muito obrigado pela Sim. presença aqui, Eu querido. que agradeço. Eu costumo dizer que a comunicação tem que estar no teatro de operações, né? Não só mais naquela etapa final de comunicação, para que a gente possa construir aí um resultado positivo. E eu que agradeço pelo convite, muito bom falar do nosso trabalho. E faz tempo que eu não estou do lado de cá, né? Sempre Olha atrás aí, das câmeras, exato. acompanhando as entrevistas. Então, muito bom poder falar do nosso trabalho. E deixo aqui um abraço para todo mundo da minha equipe, que são profissionais vocacionados também. Muito obrigado, Luana. Obrigada. E esse foi mais um episódio do podcast Opinião Segura, aqui diretamente do Fórum de Segurança Pública pelo Brasil, um evento de máximo primor, com as principais autoridades hoje do cenário nacional e parlamentares discutindo segurança pública, um evento organizado pela Fundação Francisco Dornelles. Um forte abraço a todos e até o próximo podcast Opinião Segura. Forte abraço, força e honra.